Olá! Ou vivemos uma vida de compromisso e temos uma aliança com Deus, ou estamos literalmente perdidos. Hoje o texto que vai basear a palavra que Deus tem para o seu coração neste dia é o livro do profeta menor, profeta Naum, capítulo de número 1, versículos 2, 3 e 7. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, 3 e 7, que diz o seguinte: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece aqueles que o buscam. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez falamos contigo e pedimos a tua graça, o teu favor, o poder do teu Espírito, para que a tua palavra nos traga conforto, consolo, mas também direção, orientação e às vezes em alguns momentos exortações, para que nós possamos alinhar a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o poder do teu Espírito venha trazer revelação da sua palavra, porque é do Senhor que nós queremos aprender. E o nosso coração palpita até mais forte quando tocamos e, na verdade, somos tocados pela tua palavra. Essa é a nossa expectativa, ser tocado por ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E Ele não deseja condenar ninguém. Ele não tem prazer na morte dos ímpios nem dos pecadores. Ele não tem prazer na morte daqueles que vivem longe dele, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. O desejo de Deus é salvar e não condenar. Naum, ele é um profeta, conhecido como profeta menor, como alguns outros. Ageu, Miqueias, Malaquias são chamados de profetas menores na Bíblia. Naum é um profeta como esse. É um profeta que profetizou a ira de Deus sobre a cidade, uma cidade chamada Nínive. Lembra da cidade de Nínive, os ninivitas? O povo que iria ser destruído diante do anúncio da pregação de Jonas. Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe, pois é. Mas depois da pregação de Jonas, o povo se arrepende e Deus, o texto diz que Deus muda de ideia, porque o povo se arrependeu e não destrói mais aquele povo, os ninivitas. Pois é, esse mesmo povo que se arrependeu há mais ou menos um século atrás, anteriormente a esse texto, eles voltaram para o Senhor, depois que se arrependeram lá no livro de Jonas, fizeram uma aliança com Deus, ou seja, se arrependeram de seus maus caminhos e começaram a caminhar com o Senhor. Mas como eu disse, mais ou menos um século depois, cerca de aproximadamente 100 anos depois, eles voltaram ao pecado, voltaram à idolatria, voltaram à violência, voltaram à arrogância, abandonaram novamente a Deus e agora o profeta Naum está declarando uma profecia sobre eles da parte de Deus, que eles serão destruídos, pois eles voltaram às suas práticas más e não se arrependeram novamente. Nínive quebrou a sua aliança com Deus e não voltou atrás, não se arrependeu e foi destruído. Na história, se pesquisarmos, os ninivitas eles foram destruídos. Ninivitas eles faziam parte do Império Assírio e eles foram destruídos completamente. Irmãos, ouça, é duro ouvir isso, mas o fim daqueles que não se arrependem de seus pecados e não têm uma aliança com Deus ou quebram essa aliança, esse compromisso com Deus, é a condenação eterna. E aqui eu queria compartilhar com você rapidamente duas verdades. A primeira é que eu e você não podemos quebrar a nossa aliança com Deus. Não quebre sua aliança com Deus. Quebrar a aliança é romper o compromisso. Quebrar a aliança é quebrar pactos ou coisas que nós firmamos anteriormente. Quebrar a aliança é trair a Deus. Se você é de Deus, entregou a sua vida a Deus,
Não volte às mesmas práticas. Não faça as coisas erradas que você fazia no passado. Busque o seu prazer em Deus e não nessas coisas. Busque a sua satisfação em Deus, busque a sua alegria em Deus, busque sua felicidade em Deus, pois só em Deus encontramos prazer. Quebramos a nossa aliança com Deus quando nós, por exemplo, assistimos à televisão, por exemplo, o que não deveríamos. É uma das formas de quebrarmos a nossa aliança com Deus ou iniciarmos a quebra de uma aliança. Quebramos a nossa aliança com Deus quando desobedecemos a Deus, falamos o que não deveríamos falar. Deixamos a nossa mente cheia de pensamentos maus, perversos e às vezes até pornográficos. Quebramos a nossa aliança com Deus quando não somos fiéis ao Senhor em nossa vida devocional, em nosso relacionamento diário com Ele. Quebramos a nossa aliança com Deus quando não conduzimos corretamente a nossa vida financeira, na organização, mas também nos dízimos e nas ofertas. Quebramos a nossa aliança com Deus quando não anunciamos o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando não fazemos o bem, assim podendo fazê-lo. Quebramos a nossa aliança com Deus quando não somos fiéis à palavra de Deus. A Assíria, a cidade de Nínive, eles foram destruídos porque abandonaram a Deus, quebraram a sua aliança com Deus. Por isso, tenha cuidado. Pastor, e se acontecer de eu falhar, pastor? Eu não quero quebrar minha aliança com Deus, eu não queria, mas eu quebrei o compromisso com Deus, quebrei a aliança, e se eu quebrar sem querer, pastor? Ouça, se arrependa. Deus sempre deseja restaurar a aliança, o nosso relacionamento com Ele por meio do sangue de Cristo Jesus. E aqui a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você. Deus não tem prazer na morte do ímpio ou na morte do pecador. Ouça o que diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, o meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de toda a sua maldade. Porque vocês querem escolher morrer, ó povo de Israel. O texto aqui está claro. Deus não tem prazer em irar-se contra o homem. Deus não tem prazer na morte eterna de ninguém. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é paciente. Ele é longânimo. Ele foi contra o seu próprio profeta, o profeta que ele mesmo levantou, Jonas, que não queria pregar para Nínive, para que Nínive não pudesse se arrepender, porque Jonas sabia que se Nínive se arrependesse, lá na primeira pregação que Nínive recebeu, se Nínive se arrependesse, Jonas sabia, porque Deus é misericordioso, Deus iria perdoá-los, e foi isso que aconteceu. Deus vai contra Jonas. É por isso que Jonas é engolido por um grande peixe, porque Jonas não queria levar a mensagem, mas Jonas leva, o povo se arrepende e Deus reconcilia-se com o povo na verdade se reconcilia com Deus, porque não é desejo de Deus condenar, é desejo de Deus salvar, irmãos. Por isso ele envia Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter, por meio de Cristo, um novo e vivo caminho a Deus. E aqui dentro dessa verdade, 3 aplicações rápidas. O problema não é Deus ser ruim, ser impaciente ou algo do tipo. Sabe qual é o problema? O problema é o ser humano não gostar de reconhecer os seus erros. O quanto temos dificuldades de reconhecermos as nossas falhas. O quanto temos dificuldades de reconhecer os nossos pecados. Se arrependa rápido. Se arrependa ligeiro. Ouça, segunda coisa, podemos errar, mas precisamos ser rápidos em nos arrepender. Assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, chamado pela própria palavra de Deus. Mas Davi não foi perfeito, assim como eu e você não somos perfeitos. Mas Davi era rápido de se arrepender. Davi procurava se arrepender. Ouça, não seja orgulhoso, se arrependa rápido. Confesse o seu pecado rápido. Busque mudança rápido. Para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa. Se volte para o Senhor e declare sua dependência dEle.
Às vezes carregamos culpas durante anos. Não porque interiormente achamos que estamos certos, mas simplesmente porque somos orgulhosos e não temos a coragem de dizer: ei, desculpe, eu errei. Se arrependa rápido. Terceira verdade, que vai destronar uma mentira do teu e do meu coração, do coração de muitas pessoas. Quando confessamos os nossos erros, os nossos pecados, não somos envergonhados como muitos pensam, mas envergonhado é o diabo. E muitos, às vezes, veem muita vergonha em reconhecer suas falhas, mas não é assim que funciona. É muito pelo contrário. Quando reconhecemos nossas falhas, somos exaltados por Deus e recebidos em Deus por sua bondade, misericórdia, graça e amor quando nos arrependemos de verdade. Aleluia! Não há condenação para aqueles que confessam os seus erros, mas há perdão, há graça, há misericórdia, há bondade. Por isso, não deixe o diabo impedir com que você viva o melhor de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que ora querem fazer uma coisa e ora querem fazer outra, ora querem agradar a Deus, ora querem agradar vocês mesmos ou ao mundo. Se arrependam dessa mente dividida. Que haja lágrimas e lamentação profunda. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria por essas coisas. Humilhem-se diante de Deus, o Senhor, e Ele os exaltará. Aleluia! Reafirme ainda hoje sua aliança com Deus. E persevere nela, permaneça nela. Pastor, e se eu quebrar? Se arrependa. Que Deus é poderoso para restaurá-la. E se caso você quebrou, como eu disse, se arrependa. Busque a Deus de todo o seu coração, porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo o pecado, nos limpar de toda a impureza e restaurar a nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso. Você é alvo do amor de Deus. Não deixe o seu orgulho, não quebre a aliança com esse Deus de amor, de bondade e misericórdia. Não permaneça como a cidade de Nínive, que mesmo ao receber orientações, se arrependeu em certo momento, mas depois se entregou às suas próprias paixões novamente e desejos, e abandonaram a Deus, quebrando a sua aliança com Ele, e assim foram destruídos para todo sempre. Deus não tem prazer em condenar, Ele deseja salvar. Por isso se arrependa, corra para Ele, Ele está de braços abertos. Vamos orar? Você deseja? Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Pai querido, nós queremos te louvar nessa noite, neste dia, na verdade, porque os meus irmãos podem me ouvir pela manhã, pela noite, pela tarde ou até mesmo pela madrugada. Mas o que nós queremos pedir, Deus, é que o Teu Espírito Santo nos conduza a romper com o nosso orgulho, a vencer, Deus, as lutas interiores que passamos, a assumirmos os nossos erros, confessarmos os nossos pecados e não só dizermos: eu sou assim, eu faço isso, mas chorarmos por isso e nos arrependermos e mudarmos, Pai. Porque é isso que é arrependimento, é confessar e buscar mudança. Não só confessar, mas confessar e buscar mudança. Por isso, Deus, opera em nós, olha em nós se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. Nós oramos, Deus, e queremos desfrutar dos Teus braços e da Sua bondade, dos Teus braços de amor e misericórdia e da Sua bondade. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Restaura a nossa aliança. Em nome de Jesus. Deus pode restaurar a sua aliança. Volte para Ele o mais rápido que você puder. E se você mora na região de Ribeirão das Neves, faça-nos uma visita. Igreja Metodista em Sevilha, todos os domingos às 18 horas. Rua Conselheiro Pena, número 290, Sevilha B. Ou se você mora mais próximo ao Veneza, Rua Maria Angelina Gomes,
número 842, todos os domingos, às 19h30. Que Deus abençoe. Restaure a aliança com Deus. Um abraço.